Boa noite, pessoal. Tudo bom? Quem está aí, por favor, digam um oi, para eu saber que tá tudo bem. Me digam se o som tá bom, se a imagem tá boa, por gentileza. Estou aguardando. Oi, Mara Cristina, tudo bom? Mara, me fala se o áudio e o som estão bons, por favor, querida. Obrigada. Tá ok? Vamos esperar o povo chegar mais. Priscila, boa noite. Vamos convidar os amigos, 5 minutinhos para compartilharem essa live, para convidar os amigos. Eu vou falar sobre o episódio ocorrido com o professor Gilberto. Eu vou falar a respeito dos testes clínicos com a fosfetanolamina sintética desenvolvida pela equipe do professor Gilberto Chierici, a Quantas Anda. Tati, boa noite, tudo bom? Por isso que é bom vocês compartilharem e convidarem seus amigos, tá bom? Hoje o programa seria o SEO Direito Saber Jurídico, mas infelizmente o Dr. Vanderlei Vikionoviski perdeu o irmão há algumas semanas. Ele está de luto, então provavelmente ele volte na sexta-feira que vem, tá? Oi, Tati, tudo bom? Então hoje eu aproveitei e vim conversar com vocês um pouquinho, porque alguns boatos estão surgindo, é bom que fiquem bem esclarecidos antes que se tornem uma bola de neve, né? O boato a gente já tem que cortar logo o que aparece. Gente, vão compartilhando, chamando seus amigos, porque senão vão me perguntar coisas que eu já vou ter respondido no decorrer da live, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Gisele Santos, criadora e administradora do grupo É Seu Direito Saber, É Seu Direito Escolher. Este é o programa É Seu Direito Saber, em parceria com a Rádio Conexão na Cidade. Esse programa acontece diariamente, de segunda a sexta-feira, às 20 horas, tá? Cada dia com um apresentador. Na segunda-feira nós temos a doutora Cláudia Cipolli, trazendo novidades a respeito de diversos tratamentos que estão acontecendo mundo afora, tá? Aquelas coisas que a gente não fica sabendo, a doutora Cláudia Cipolli vem aqui na segunda e fofoca tudo pra gente, tá? Na terça nós temos a doutora Rosimeire Oliveira, ela é terapeuta ortomolecular com especialização em imunologia e está cursando agora a faculdade de... Tanta coisa na cabeça, gente. Daqui a pouco eu lembro, tá? Biomedicina, lembrei. Ela está cursando biomedicina agora, tá? E aí ela ajuda a gente a fazer o quê? A Cacau fofoca as coisas na segunda. E aí, como a gente não tem dinheiro para fazer as coisas carésimas que os milionários têm, a doutora Rosimeire, junto com a Cacau, fazem isso de uma forma, entre aspas, natural, trazem dicas para a gente conseguir ter acesso a tratamentos semelhantes aos que estão acontecendo lá fora. Porque se for esperar chegar no Brasil, vão chegar daqui uns 5, 10 anos a preços carésimos. E para isso ser barateado, só quando outros tratamentos melhores aparecerem lá fora, e das duas uma, ou não vão ser barateados aqui, porque parece que no Brasil nada que é barato interessa, ou simplesmente vão acabar com os que existirem daqui 5 anos. É assim que acontece. Então a gente tenta trazer agora, através desses terapeutas que estão nos ajudando, e também na quarta-feira a doutora Tatiana, além de psicóloga, ela é consultora alimentar, então também ela participa desse processo, tá? De tentar nos ajudar a transformar tudo isso que é carésimo em coisas acessíveis para vocês, para ajudar no tratamento, tá? Tudo de forma o mais natural possível, tá?
através de plantas, de detox, de alimentação saudável, de suplementação, através de dicas de mudança de hábito. Na quarta-feira, então, temos a doutora Tatiana, que é psicóloga, ela faz essa abordagem tanto alimentar, enquanto consultora alimentar, quanto psicológica, que é tão necessária aos pacientes com câncer, fibromialgia e outras patologias que nós conhecemos. Na quinta-feira, a Cláudia vem novamente, a Cacau, Cláudia Cipolle, ela traz o Stop Câncer Intangíveis. O que é isso? Ela fala de sentimentos, de emoções, ela aborda terapias holísticas. Seria um programa para tratar mais de cuidados emocionais, sabe, dos aspectos emocionais. Enquanto a doutora Tatiana vem falar dos aspectos psicológicos, a doutora Cláudia Cipolle na quinta vem falar dos aspectos emocionais que toda patologia traz. E na sexta-feira nós temos o Dr. Vanderlei Wikianowski, que além de tratar do direito dos pacientes de diversas patologias, trata dos direitos em geral, tá? Então, ainda que vocês tenham alguma dúvida sobre direito e não tenha nada a ver com a patologia, vocês podem perguntar às sextas-feiras para o Dr. Vanderlei, que ele vai estar aqui para responder, tá? Gente, eu tô olhando aqui os comentários pelo Facebook para eles não se perderem, tá? Tati, Mara, Priscila. Vou ver se eu consigo ver por aqui. Só um minutinho, tá, gente? Pronto, aqui tá mais fácil. Então, gente, eu queria começar, eu vou tirar os comentários aqui do celular, tá? Que eu vou acompanhar por ali. Eu queria começar falando da enorme perda que nós tivemos no último dia 19, que foi a perda do professor Gilberto Chierici, o líder da equipe da fosfetanolamina produzida no Brasil. Fosfetanolamina sintética conhecida como pílula do câncer. Na verdade, foi um nome que a mídia deu para essa síntese, na tentativa de desmoralizar a pesquisa do professor Gilberto e equipe. O professor Gilberto nunca chamou a síntese dele de pílula do câncer, e muito menos os pesquisadores que, junto com ele, desenvolveram essa síntese, tá? Não foi só a ciência que perdeu. A ciência perdeu e muito, mas a nação perdeu. Hoje, milhares e milhares de pacientes estão órfãos. Essa é a sensação. Porque o professor Gilberto tem bem uns 30 anos que ele pesquisa a fosfetanolamina sintética. Ele começou junto com o professor Otaviano Mendonça, que é muito pouco falado, mas o professor Otaviano Mendonça era aluno do professor Gilberto, estudou a fosfetanolamina, e quando foi fazer o seu mestrado, ele levou a pesquisa para o professor Gilberto. E aí o professor Gilberto se interessou e ambos desenvolveram a fosfetanolamina. Então são pais da fosfo, tá? Ambos desenvolveram. O professor Gilberto na USP doava as cápsulas, como todo mundo sabe, para pacientes que utilizavam no Hospital Amaral Carvalho, porque lá no Hospital Amaral Carvalho estavam sendo realizados testes clínicos. Isso tem uns 20 anos mais ou menos, 80 e pouco, por aí. Estavam sendo, década de 80, 90, tá? Estavam sendo realizados testes clínicos, que o hospital nega, óbvio. Só que aí os testes foram encerrados sem mais nem meio mais, e aí os pacientes que estavam em tratamento, quando procuravam o hospital mandava procurar o professor Gilberto, na USP. E o professor Gilberto, ele dava as cápsulas para esses pacientes. Por isso que eu digo que milhares hoje se sentem órfãos. Por quê? Porque através desta doação, o professor Gilberto Chierici salvou milhares de vidas. Então, muitos pacientes o consideram ainda, como eu não gosto de falar do professor Gilberto no passado e nem consigo,
o consideram como um segundo pai. E mesmo os pacientes que vieram a conhecer a síntese da USP depois, por causa das liminares, porque esses pacientes, um começou a falar para o outro e muitas pessoas começaram a procurar o professor Gilberto na USP e ele não negava. Se a pessoa tinha uma patologia, era a última chance dela, não havia mais o que fazer, a pessoa estava condenada, então o professor doava as cápsulas sim, e essas pessoas melhoraram. Nós temos relatos e relatos a respeito disso, temos pessoas que estão aqui até hoje, muito bem, obrigada, sem nenhum sinal de câncer, graças às cápsulas que eram doadas pelo professor enquanto ele estava na USP, produzidas pelo professor Salvador. Então, mesmo essas pessoas que não vieram do Amaral Carvalho, mas vieram pelo boca a boca e ficaram conhecendo a fosfetanolamina sintética produzida na USP, também se sentem órfãos hoje. E mesmo quem não chegou a provar fosfo da USP, mas tinha muita esperança que os testes clínicos fossem feitos de maneira correta, com a síntese correta, também se sentem órfãos, porque estavam esperando que isso ocorresse, tá? Gisele, você está falando o quê? Que isso não vai acontecer? Não, não estou falando isso, tá? Já já eu vou entrar nesse assunto. Então, continuando, a ciência perdeu muito, muito. Eu achei interessante até que a USP, porque foi a USP quem mandou fechar o laboratório de química, né? E foi a USP quem quis caçar o diploma a aposentadoria do professor. A USP soltou uma notinha de pesar dizendo que ele era um grande cientista e que a ciência perdeu e que jogando flores no professor. Melhor que ficasse calada, porque foi ela quem mandou fechar o laboratório da USP, foi graças a ela que muitos pacientes ficaram sem acesso à fosfetanolamina, né? Foi ela quem virou as costas para o professor quando ele mais precisou de apoio, ela mandou caçar a aposentadoria dele, ele teve que enfrentar processo na justiça, e agora vem soltar notinhas de flores. Não. Poderia ter ficado calada. Boa noite, José Fernando. Boa noite, Lina. Boa noite, Tereza. O que aconteceu com os meus braços? Tereza, quando eu tenho uma crise nervosa, afeta todos esses nervos aqui, ó. E pegam esses nervos aqui. E aqui, esses aqui doem muito, então eu tenho que mobilizar os pulsos para parar a dor. 2 dias enfaixada, a dor para. Então é isso, gente. O Brasil perdeu, a ciência perdeu, o mundo perdeu e os pacientes oncológicos perderam mais ainda. Sem contar a família do professor Gilberto. Essa perda é irreparável, tá? Agora, essa live hoje vai ser super rápida, tá, gente? Vai ser só para esclarecer alguns boatos que estão já rolando em grupinhos de WhatsApp. E começa assim, né? Boatinho em grupinho de WhatsApp, tudo escondidinho. Daqui a pouco eu tomo um vulto e a mentira dita muitas vezes acaba virando verdade. Primeiro boato. Professor Gilberto se foi no dia 19. Eu creio que na terça-feira chegou para mim uma mensagem no Messenger de uma pessoa dizendo assim: estão dizendo que estão mentindo, que o professor Gilberto faleceu na verdade de câncer. Gente, quem me mandou essa mensagem foi uma paciente. Quer dizer, esse boato não surgiu dela. Alguém levou esse boato para ela. Boa noite, Paulo Rafael, tudo bem? Alguém levou esse boato para essa pessoa. E quem é que tem interesse em espalhar um boato desse tipo? Com certeza, um ser que é contra o projeto do professor Gilberto, que é contra o sonho dos pacientes, que é que a fosfetanolamina sintética seja testada, aprovada como medicamento e distribuída gratuitamente pelo SUS, tá? Esse sonho não acabou. E agora, mais do que nunca, é nosso dever apoiar o que o professor Gilberto trouxe e deixou aí. É nosso dever. Ele sempre contou conosco. E creio que de onde quer que ele esteja, continua contando. De minha parte, até onde der, eu vou fazer o possível para que isso aconteça. Tá? E aí, eu penso, quem tem interesse em espalhar um boato desse?
para que daqui a pouco estoure assim: pai da pílula do câncer morre de câncer. E aí, como é que a gente desmente a mídia? Né? Porque depois que caiu na mídia, já era. Por que eu tô dizendo isso? Hoje mesmo, olha, uma coisa pequena, para mim pequena. O teste no ICESP para mim foi uma coisa pequena. Hoje eu pedi pro pessoal entrar no site do MCTIC para cobrar os testes clínicos que o governo federal prometeu que iria fazer, né? E aí eu vi uma pessoa lá comentando o seguinte, para quem entrou e estava cobrando o ministro, eu vi uma pessoa entrando lá e dizendo o seguinte, para quem pedia: a fosso não funciona, já foi provado. Provado por quem? Pelo MCTI não foi, porque ele já provou que a síntese da USP não é tóxica, mostrou que funcionava melhor do que o quimioterápico, no caso cisplatina, nos testes em animaizinhos, só não foram feitos os testes em humanos. Então, desculpa, mas quem provou que a fosso não funciona? Boa noite, Sandra Helena, tudo bom? Boa noite, Cacau. Então, quem provou o ICESP? Não, ICESP não, porque primeiro que o ICESP fez tudo errado, né? Eu já falei na outra live. Ele deu dosagem errada, ele não utilizou uma gordura boa, porque a fosso é lipossolúvel, ela precisa ser acompanhada dessa boa gordura, isso não foi utilizado. Então, o teste no ICESP e nada, na minha opinião, até hoje, não houve testes em humanos com a fosfetanolamina sintética produzida pelo professor Gilberto Chieri e equipe, que é a nossa luta desde 2015. A nossa luta é essa. Boa noite, Suelen, tudo bem? A nossa luta é essa, nós queremos os testes clínicos. Não aconteceram até agora. O que está acontecendo, na verdade? Teste por evidência. Nós temos aqueles vários relatos da USP e pessoas hoje que estão vivas e que podem relatar como estavam e como ficaram depois de ingerir a síntese da USP. Nós chamamos de teste de evidência, mas não tem nada assim documentado a nível do que a dona Anvisa deseja para tornar a fosfetanolamina um medicamento, né? Então precisa passar por tudo que a dona Anvisa quer. Tudo de novo. Teste in vitro, primeiro teste de toxicidade, teste in vitro, teste em ratinhos, teste em humanos, tá? Primeira fase, pacientes saudáveis no Ceará, que é o teste de toxicidade. Isso é feito em humanos, 69 pessoas saudáveis estão recebendo a fosfetanolamina feita pelas mãos do professor Salvador, porque ele não aceitou o fosfo da PDT Pharma, porque ele sabe que não é a mesma síntese. Então, agora ele recebeu a fosfo feita pelas mãos do professor Salvador para realizar o teste de toxicidade, que é o quê? É o que o MCTI estava cobrando, porque ele investiu e pagou o professor Odorico para fazer isso. Então era para ele ter entregue lá em 2016, mas como em 2016 a USP estava fechada, ele não recebeu as cápsulas, então ele não pôde entregar. Então ele recebeu esse ano, feitas pelas mãos do professor Salvador, e agora ele vai encerrar essa pesquisa e encerrar a sua participação nos testes, tá? O que acontece depois disso? Vai ter teste clínico? Não sabemos. Os testes in vitro já foram feitos, os testes em ratinhos já foram feitos, faltam o que agora? Os testes em pacientes. Serão feitos pelo governo federal? Não sabemos. Por isso é que nós pedimos para entrarem no site do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação e cobrar o ministro desse ministério. Cadê os testes clínicos? Porque ninguém deu satisfação, simplesmente sumiu. Mesma coisa o ICESP, nós sabemos que o ICESP ele continuou com 2 pacientes de melanoma. Um não teve resultado, voltou para quimioterapia, e o outro eles estão pensando se vão ou não deixar tomando a fosfetanolamina. Enquanto isso, ninguém informa nada, né? A gente fica aqui sem saber o que está acontecendo. Gente, professor Gilberto, Suelen tinha tantas esperanças, continue com as suas esperanças, tá, minha querida? Porque a luta não acabou. Continue com as suas esperanças, porque eu continuo com as minhas. Tereza Cristina, você está nesse... gente, a Tereza Cristina escreveu o seguinte: estou no ICESP desde 2010 e nunca ouvi falar sobre os testes. Com nenhum paciente, muito menos comigo. Tereza, eles escolheram pacientes terminais que não tinham mais nada para fazer, nem quimioterapia, nem nada, que iam já para o paliativo,
para fazer os testes. Eu acho que não é o seu caso, tá? Por isso que não foi feito com você. E escolheram um número irrisório de pacientes. Era para ter escolhido 1000 pacientes de vários tipos de tumores e não chegaram nem a 200. A coisa lá no ICESP foi muito mal feita. Eu considero que foi feito no ICESP como nulo, tá? Então vamos voltar lá para o boato. Gente, o professor Gilberto não faleceu de câncer, tá? O professor Gilberto teve um infarto. Ele foi internado no dia 2 de junho, 2/6, tá? No hospital lá em Ribeirão Preto. Não, Rio Preto, se eu não me engano. Hospital em Rio Preto. Então ele esteve internado desde o dia 2/6, 2 de junho. Não preciso aqui entrar em minúcias sobre os procedimentos que foram feitos para tentar salvar a vida dele, sobre o que aconteceu durante a internação dele, porque não acho necessário, acho que só traria sofrimento a vocês, mais sofrimento à família. Isso não vai trazer o professor Gilberto de volta e muito menos consolar a família e os pacientes, não importa. Ele se foi. Então ele ficou internado desde o dia 2/6 até o dia 19/7. Foram aí 1 mês e 17 dias de internação. Até que nós tivemos a notícia que tivemos, tá? Esse é o primeiro boato. Sandra Helena Aquino escreveu: Gisele, meu primo falou pra mim que está participando. Eu fiquei sem saber por quê, se ele não tem câncer. É isso, Sandra, ele tá participando porque ele é saudável. Essa é a fase de toxicidade em que humanos saudáveis passam por teste, tomam as cápsulas para provar que a fosfetanolamina sintética produzida pelas mãos do professor Salvador, a síntese da USP, não é tóxica, tá? Por isso que ele está participando. Essa seria a primeira fase dos testes, tá? Só que aí aconteceu diferente lá no MCTI. Foram para a segunda, foram para a terceira, faltou a primeira, que é essa que o professor Odorico está fazendo, encerrando, ele entrega e acabou. E aí fica faltando a quarta, que seria a fase nos pacientes oncológicos, que a gente quer saber se vai acontecer ou se não vai. Como é que vai ficar isso, né? Então, gente, primeiro boato esclarecido, o professor Gilberto não se foi de câncer. Vamos parar com esse burburinho no WhatsApp, vamos parar de dar ouvidos a quem não quer que a fosfetanolamina sintética seja produzida e distribuída pelo SUS. Síntese da USP, repito, não da PDT Pharma, tá? Porque uma coisa é a síntese da USP, outra coisa é a síntese da PDT Pharma, uma coisa não tem nada a ver com outra. Não quero ficar repetindo isso aqui. Por favor, vejam as lives anteriores, onde eu explico isso, ok? E é isso. Primeiro boato desfeito. Isso, Sandra, em Fortaleza, no Ceará. É a Universidade Federal do Ceará. Sob a orientação do professor Odorico, tá? Uma outra coisa que eu queria trazer para vocês é a respeito do processo que o professor Gilberto estava movendo contra a indústria farmacêutica PDT Pharma, tá? Para quem quiser anotar, pode pegar lápis e papel. Não precisa, eu vou anotar para vocês aqui o número do processo, que eu acho que fica mais fácil. Quem quiser consultar esse processo, pode entrar no site do TJ, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eu vou comentar como conexão na cidade, tá? Porque eu estou como conexão na cidade. Eu vou colocar o link que vocês devem acessar, tjsp.jus.br. Acessem esse link e coloquei o número do processo. Pronto. Esse é o processo. O que acontece? Em junho, salvo engano, dia 14 de junho de 2017, o professor Gilberto mandou uma notificação extrajudicial para a PDT Pharma, exigindo que ela parasse a produção. Por quê?
porque o professor Salvador não estava mais lá. E o professor Gilberto não confiava no que a PDT faria. A PDT Pharma ignorou a notificação do professor Gilberto e continuou produzindo fosfetanolamina e entregando para as liminares. O professor Gilberto foi obrigado a fazer o quê? Entrar com processo contra a PDT Pharma, explicando para o juiz os motivos e pedindo ao juiz que determinasse que a PDT Pharma parasse de produzir. Segundo o professor Gilberto, como eu já expliquei anteriormente, a PDT Pharma está produzindo uma fosfetanolamina de forma errônea, produzindo uma substância impura e está colocando em risco a vida dos pacientes que receberam e estão recebendo essa fosfetanolamina por liminares, tá? Tinha uma audiência marcada para hoje, para resolver essa questão. Seria hoje às 16 horas. No dia 24, o Dr. Fábio Maia, advogado do professor Gilberto neste processo, entrou com uma petição pedindo a suspensão da audiência. Ele não pediu o encerramento do processo, ele não pediu a extinção do processo. Ele pediu a suspensão da audiência pelo prazo de 15 dias para apresentar o atestado de óbito. Bom, a partir desse pedido, o que é que pode acontecer? Ele pode apresentar o atestado de óbito e pedir o encerramento do processo. Ele pode apresentar o atestado de óbito e, de acordo com a vontade dos sucessores do professor Gilberto, indicar um dos sucessores para ocuparem o polo ativo, ou seja, o lugar do professor Gilberto na ação contra a PDT Pharma para que ela pare de produzir. É o que pode acontecer, mas isso também vai depender muito dos sucessores, né? É um momento muito difícil para a família, até para falar em processo e tudo mais, participar da audiência. Eu creio que até por isso ele pediu o prazo de 15 dias para que isso seja definido. Eu espero que alguém substitua o professor Gilberto nesta demanda, nesse processo, porque ele se foi e eu creio que o querer dele deva ser respeitado. Ele não queria a PDT Pharma produzindo e nem distribuindo fosfetanolamina para ninguém. O professor Gilberto pensava nos pacientes e na vida. Ele viu o que essa fosfetanolamina estava fazendo aos pacientes. Está registrado no processo, cujo número eu deixei aí, a vontade do professor Gilberto. Eu peço aos sucessores que, passado esse momento difícil, por favor, levem a vontade do professor Gilberto a cabo. Essa era a vontade dele. Ok? O que mais que eu tenho para dizer para vocês? Tinha um outro boato circulando que era bem perigoso e eu me esqueci agora. Gente, eu tô meio esquecida porque, assim, a minha ficha não caiu, tá? Eu ainda não tô bem. Sobre os testes, ficou uma indefinição agora em Goiás, porque o professor Gilberto tinha que assinar com aqueles hospitais em Goiás que fariam os testes. Também vai depender agora dos sucessores, tá? A gente vai ter que esperar a decisão dos sucessores para ver se isso vai acontecer. Esperar o professor Salvador, que já foi liberado na sexta-feira passada, saiu a publicação no Diário Oficial da liberação do professor Salvador, da USP, já para ir para Goiás, produzir a fosfetanolamina ele mesmo, no laboratório BRK, o Baruch, tá? Eu acho que era isso que eu tinha para passar para vocês, gente. Era sobre o professor Gilberto, o que realmente aconteceu, que dia ele foi internado, por quê, sobre os testes clínicos. Assim, gente, aqui o sinal tá bom, tá? Sandra, pode ser um problema com você e Tereza com você também. Aqui tá tudo certo. Gente, tem alguém perdendo o sinal aí? Porque a Sandra Ramon e a Tereza Cristina disseram que estão sem sinal. Sandra, os braços são por causa disso. Porque na hora eu fiquei sem chão, sabe?
Assim, depois de quase 5 anos de luta, vem na cabeça lá se foi o sonho, acabou e agora, a gente lutou tanto para quê? Mas depois a gente vai se acalmando e percebe que a luta continua sim, porque nós temos o professor Salvador, né? E ele vai levar a cabo essa luta, em memória do professor Gilberto, o nome do professor Gilberto e a substância fosfoetanolamina sintética não vai ser enterrado, não vai ser esquecido. E o professor Gilberto, de onde ele estiver, eu tenho certeza que ele vai estar conosco nessa luta. Gente, alguém tem alguma pergunta? Porque a live hoje foi só para esclarecer mesmo, foi super rápida. Não quero me estender, não tem por que me estender. Não vou falar hoje sobre terapia ortomolecular, tá? Era só para atualizar vocês sobre o andamento do processo, cuja audiência seria hoje. Lembrar vocês que nesse processo a vontade do professor Gilberto era que a PDT Pharma parasse a produção e parasse a distribuição, tá? Eu não tenho como colocar aqui os documentos que comprovam a vontade dele, mas eu tenho como colocar na minha página. Eu vou deixar aqui depois o link da minha página. Quem quiser, vá até a minha página e veja com seus próprios olhos o que foi que o professor Gilberto falou sobre a fosfoetanolamina sintética produzida pela PDT Pharma, que é o que eu venho falando há 2 anos e sendo atacada por isso, né? Sendo chamada de vendedora de suplemento, que eu queria acabar com a fosfoetanolamina sintética, que blá blá blá. Acho que ninguém vai ter coragem agora de chamar o professor Gilberto de vendedor de suplemento e muito menos de dizer que ele queria acabar com a fosfoetanolamina sintética, né? Eu venho avisando há 2 anos porque eu sabia que era isso que ia acontecer. Que a PDT Pharma estava trabalhando para enterrar a síntese do professor Gilberto e equipe. Para acabar com o bom nome do professor Gilberto. Era contra isso que eu estava lutando. Uma pena que a maioria não percebeu e decidiu ficar do lado dessa indústria farmacêutica que meteu uma faca nas costas do professor Gilberto. Foi isso que aconteceu. Ele não pôde contar com a maioria dos ativistas, ele teve que ir para a justiça, contar com o poder judiciário. Pedir para o juiz que ele intervisse e parasse a PDT Pharma. Porque, infelizmente, a maioria dos ativistas estava incentivando a PDT a produzir. Incentivando as pessoas a entrarem com liminar. Contrariando a vontade do professor Gilberto. Infelizmente. Eu sinto muito por isso. Obrigada, Sandra. Obrigada. Infelizmente, pela página, gente, eu não tenho como colocar fotos. Mas na minha página, quem quiser, eu vou colocar as fotos, tá? Cláudia Cipolli, o Dr. Renato, ele não está nas pesquisas porque não existem pesquisas, entendeu? No ICESP só estão com 2 pacientes, não tem mais auditor lá. Depois de terem feito tudo errado e suspenso, eles suspenderam a pesquisa e ficaram só com 2 pacientes. E depois de termos percebido, o professor Gilberto, os auditores, terem percebido que a pesquisa ela não estava sendo conduzida da forma que ele desenhou, eles iam se sentar novamente, desenhar um novo modelo de pesquisa, um modelo correto, onde os auditores pudessem acompanhar os pacientes, coisa que não aconteceu no ICESP, pudessem acompanhar os pacientes, ver se a coisa estava sendo feita de forma correta. Só que o professor Gilberto e os pesquisadores perderam completamente a confiança no governo do estado de São Paulo. Porque, para começo de conversa, foi do governo do estado de São Paulo que partiu a cassação das liminares em 2015 e muitos pacientes vieram a morrer por falta de fósforo da USP, né? Nós nunca confiamos no governo do estado de São Paulo e até hoje eu não sei por que foi que o estado de São Paulo se meteu nessa pesquisa. Eu nunca entendi isso. Enfim. Isso, Sandra, só tem um paciente agora no ICESP. E o ICESP ainda está decidindo se vai continuar administrando a fosfo nesse paciente ou não. Tá? Foi a última coisa que eu li do ICESP. Eu preciso até pesquisar para ver se retiraram, se decidiram continuar, enfim. Pesquisas pelo governo federal. Não temos nenhuma notícia. Nenhuma notícia. Já te respondo, Cláudia. Não temos nenhuma notícia sobre pesquisas com o governo federal. Ninguém toca no assunto. O professor Renato não está sabendo de
teste nenhum e o professor Salvador também não foi avisado de teste nenhum, nem pelo ICESP e nem pelo governo federal. Eu conversei com os dois, com o professor Renato e com o professor Salvador, e o professor ainda falou, se está acontecendo, esqueceram de me avisar, porque ele não está sabendo de nada. Cláudia, professor Renato, ele não tem planos, ele tem interesse em participar das pesquisas. Agora é preciso que essas pesquisas aconteçam. E que para que elas aconteçam, nós precisamos agora esperar a vontade dos sucessores do professor Gilberto. Porque eu não sei se o professor Salvador pode fazer isso sozinho, se ele pode dar andamento nas pesquisas. Uma vez que a síntese ela é de vários detentores. Eu não vou dizer patente porque não tem patente, tá, gente? Uma outra coisa que eu queria dizer para vocês, a síntese da Fosso não tem patente. Vamos parar com essa história de que a patente é desse ou daquele. Não é de ninguém. O INPE negou a patente, tá? Porque diz o INPE que não se trata de uma substância inovadora. Não se trata de invenção e nem de inovação. Por quê? Por causa do cálcio AEP de Hansdaiper. A fosfetanolamina sintética está aí desde 1940. Não tem inovação. O que tem é um maior grau de pureza, né? Foi isso que o professor Gilberto e a equipe conseguiram. Uma pureza maior na síntese, tá? Respondida a pergunta da Cacau, Sandra, exatamente. Sim, Cláudia, sim. Inclusive, a ideia da fundação é justamente para isso. Por quê? Porque a fundação ela pode manter um instituto de pesquisa. Um instituto de pesquisa e desenvolvimento. Então, de alguma forma, a fosfetanolamina sintética vai ser estudada, sim, mas nem que seja de forma particular. Então, a fundação poderia sim, Cláudia. Conseguiríamos sim. Sandra, sim. Por isso, a Sandra Ramon escreveu o seguinte: esse é o momento de apelarmos para o MCTIC para que as pesquisas prossigam a nível federal. Gente, isso foi uma promessa de campanha. O presidente Bolsonaro, apesar de eu ter votado nele, ele não é dono do país. Ele é nosso funcionário. Ele tem que honrar o nosso voto. E vamos combinar que muitos dos votos foram de pacientes, familiares e amigos de pacientes oncológicos. Então é hora de pressionar. A gente tem que ir para cima. Ele prometeu, ele tem que cumprir. A gente começa com o ministro. O ministro leva para ele. Então, por favor, eu vi pouquíssimas, sabe? Eu vejo muita choradeira. Ai, porque não temos a síntese brasileira. Ai, enquanto isso, os donos de laboratórios estão nos usando, não é nos usando. Comprar o quê, Tati? Vamos comprar e cutucar na página dele. Comprar o quê? Estão lucrando em cima da nossa dor. Gente, às vezes eu vejo uns comentários assim, ó. O suplemento custa tanto, mas o professor Gilberto dava de graça. Gente, peraí. O professor Gilberto dava de graça na USP, porque lá na USP ele não pagava aluguel, conta de luz, funcionário, matéria-prima, caso vocês não saibam. Ele ganhava, tá? Ele não pagava conta de telefone, imposto, ele não pagava nada disso, tá? Ele tinha o trabalho de fazer. Ah, mas ele não ganhava nada para fazer, ganhava, o salário dele, era a pesquisa dele, ok? Por isso que ele dava. Tanto é que, quando passou para PDT Pharma, não era mais de graça. R$3,50 a cápsula. Aliás, o pó. Quando passou a ser cápsula, custava R$6,50. Só para os senhores saberem, mais caro que alguns suplementos que existem. Por quê? Porque um laboratório tem funcionário, tem aluguel, tem registros para pagar, tem impostos, telefone, água, luz, né? Tem despesas de envio, entendeu? Não tem como o laboratório doar. Até porque o laboratório vive disso, né? O
professor Gilberto não vivia disso na USP. O professor Gilberto, fazendo ou não fosse, ele vivia do salário dele. Tá? Sim, Tati. Tem que cobrar o seguinte, o presidente Bolsonaro falou o seguinte, extorquindo, obrigada, Cláudia, essa é a palavra. Dizem que os laboratórios que trabalham com suplementos estão extorquindo e explorando os pacientes porque o professor Gilberto doava. Então eu expliquei por que o professor Gilberto doava, né? A partir do momento que passou para um laboratório, ele deixou de doar. Aí passou a ser R$ 3,50 em pó, R$ 6,50 em cápsula. Por quê? Porque ele lucrava? Não. Porque a produção tem custos de matéria-prima e de tudo mais que eu falei. Tá bom? Tati Castro, cobrar ele para ver se consegue fazer as pesquisas. Sim. Sim. O presidente Bolsonaro... Eu só vou ler um comentário aqui da Sandra Ramon e já falo com você, Tati. A Sandra diz o seguinte, consciente de que já era remunerado pelo Estado e que o professor Gilberto não cobrava. Inclusive tem uma fala do professor Gilberto que ele fala assim, gente, eu não cobro ninguém precisa me pagar, eu nunca quis receber pagamento porque vocês já me pagaram. Vocês, os impostos de vocês me pagaram a vida inteira. A Fosfo é de vocês. O professor Gilberto tinha essa consciência. Eu acho incrível que algumas pessoas não tenham e queiram acusar os laboratórios de estarem lucrando em cima da dor alheia. Então, vamos começar pela PDT Pharma, né? Que é uma das mais caras. E pior, não entrega um bom produto. Palavras do professor Gilberto, tá? E ele não era vendedor de suplemento. Foi ele quem disse que está no processo. Quem quiser abre e vê. Só vai me faltar agora dizer que o professor Gilberto é mentiroso também, né? Enquanto eu falava, eu era mentirosa, aproveitadora da dor alheia, vendedora de farinha, vendedora de remédio falso. Levei até nomes que eu não quero repetir aqui porque deve ter criança assistindo. Agora que o professor Gilberto falou na notificação, lá em 2017, eu fiquei sabendo, dei todo o apoio para o professor Gilberto e comecei a malhar a PDT Pharma para ajudar o professor Gilberto a não ter que chegar onde chegou, de ter que colocar um processo em cima da PDT Pharma, porque muitos ativistas, ao invés de ajudarem o professor Gilberto, resolveram ajudar quem? A indústria farmacêutica que apunhalou o professor Gilberto. Vai entender. Mas todo mundo tá lá aplaudindo, né? Parabéns, né? Passaram por cima da vontade do professor Gilberto. Apoiando aquela porcaria de indústria, que agora quem fala no processo é o professor Gilberto. Vocês vão chamar o professor Gilberto de mentiroso? Vão chamar ele de vendedor de farinha? Espero que não cheguem a esse nível de cara de pau. Porque aí eu vou conhecer realmente o que é o cúmulo do absurdo. Por favor, respeitem a vontade do professor Gilberto e parem de indicar PDT Pharma para paciente. O professor Gilberto não queria isso. Ele abriu um processo para que isso não acontecesse. Precisou ele abrir um processo. Porque a maioria dos ativistas cegaram, não viram que era uma indústria farmacêutica contratada pelo governo do estado de São Paulo, que deu um cargo para o senhor Nalini, que suspendeu as liminares e matou um monte de gente. Na Secretaria da Educação, nem professor esse Nalini é. E todo mundo? Palmas para a PDT Pharma. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Governador Geraldo Alckmin, Paulo Hoff, ICESP, PDT Pharma. Parabéns para vocês. Ativistas que apoiaram essa raça toda. Ativistas que apoiaram PDT Pharma, dizendo que era Fosfo verdadeira, síntese idêntica da USP. Pega o processo do professor Gilberto agora, lê e vê se o que ele está dizendo não é o que eu estou falando há 2 anos. Sabe o que é isso? Deus justifica quem fala a verdade. O nome disso é justiça. Deus me justificou. Obrigada, Senhor. Agora, se vocês querem continuar cegos, mesmo com o professor Gilberto tendo dito isso antes de partir, eu não tenho mais o que fazer. Inclusive, sobre dizer que a força da PDT Pharma é uma porcaria, e o professor Gilberto concorda comigo nos autos, é a última vez que eu falo. Eu não falo mais, eu não quero mais saber. Porque agora ele falou. Tá aí pra todo mundo ver. Eu não falo mais. Agora eu vou colocar o professor Gilberto falando. Pra não ter mais a desculpa de que eu tô falando isso pra vender suplemento.
tá? Então eu boto o professor Gilberto falando, eu quero saber qual vai ser a desculpa. E, gente, eu fico muito nervosa quando eu falo disso. Deixa eu tentar voltar ao meu normal. Então, a Tati disse assim, cobrá-lo para ver se consegue fazer as pesquisas. Então, Tati, é assim, ó. A promessa do presidente Bolsonaro foi que ele disponibilizaria os laboratórios do Exército para fazer as pesquisas, os testes clínicos. E ele disse que os laboratórios do Exército tinham condição de fazer isso. E olha só, se ele disponibilizar os laboratórios do Exército, como o laboratório é público, caso precise de liminar, só vai ter que pagar o advogado. Se o professor Salvador for lá fazer, tá, gente? Não é se qualquer um for fazer, não. Não é técnico de PDT Pharma, não é técnico de Unicamp, pelo amor de Deus. Só confiem no professor Salvador. O professor Salvador tá fazendo? Ok, pode entrar com liminar. Não é o professor? Sai correndo, tá? Seja em Goiás, seja lá no Exército, seja onde for. Não é o professor Salvador e tá falando, é igualzinha da USP? Não é igualzinha da USP, não. Igualzinha da USP é só o que o professor Salvador faz com as mãozinhas dele, tá? Se não é ele que faz, como desde 2017 na PDT, não é ele que faz, desde junho de 2017, estão enganando vocês falando que o professor Salvador estava à frente da produção. Mentira! Em junho de 2017, em abril saiu, em maio de 2017, o professor estava na USP aqui em São Paulo. Aqui em São Carlos, desculpa, em São Carlos. O PDT fica lá em Cravinhos. O professor Salvador não estava lá à frente da produção. Enganaram vocês para vender muita liminar, tá? E só vejo o povo aplaudindo e me xingando. Ai, que delícia agora isso, né? Só que não é. Não é uma delícia. Sabe por quê? Porque um monte de paciente se foi. Vocês pensam que eu tô feliz com isso? Eu preferia não ter sido justificada dessa forma. Vários pacientes se foram. Vários familiares estão chorando agora. Eu perdi amigos com essa mentira. Eu não tô feliz com essa justificação. Eu poderia pegar esse processo e falar, ai, que alegria, olha o professor Gilberto dizendo que eu tô falando há 2 anos. Mas eu não tô alegre. Eu não tô feliz. Eu não tô usando isso para esfregar na cara das pessoas que me julgaram e me xingaram e me caluniaram, que me deram uma bela depressão. Não tô usando isso para jogar na cara de ninguém. Falar aí a merda que vocês fizeram. Sabe por quê? Isso não vai trazer os pacientes de volta, isso não vai consolar os familiares que acreditaram nessa mentira. Não vai consolar quem me xingou. Não vai trazer de volta. A Neide foi uma das que me xingou muito. No finalzinho da vida eu fiquei amiga dela. Amiga. Eu tentei, mas a PDT já tinha feito um estrago muito grande. Essa justificação não vai trazer a Neide de volta. Essa justificação não vai trazer o Bala House de volta. Quando a gente estava naquele grupinho fechado da PDT, que até hoje eu tenho os prints e os áudios, eu vi o Bala House falando que queria ver as filhas crescer, pedindo pelo amor de Deus para não morrer. Ele entrou no meu grupo, ele me xingava dentro do meu grupo, eu nunca tirei o Bala House de lá. Porque eu estava vendo o quanto ele estava sendo enganado. Só que muito tarde ele resolveu que eu tinha razão. Só que já era muito tarde. Isso não vai consolar a esposa do Júlio. Essa justificação não vai consolar a esposa do Júlio. E eu não vou esquecer não, viu, PDT Pharma? Cada um que você levou. Eu não vou esquecer. Quanto a quem apoiou a PDT Pharma por ingenuidade, ou por ter aquele hábito de não ouvir o outro lado, sempre acreditar em uma só versão, vocês não têm culpa. Eu entendo. No desespero de quem está com câncer, de quem recebe um diagnóstico, e viu lá nas reportagens a pílula do câncer, a força verdadeira e tantos relatos. Eu entendo vocês terem acreditado, eu entendo. Não os culpo. Talvez eu tivesse feito mesmo.
Mas eu sei que tem alguns que sabiam que a fosfo fazia mal, essa da PDT. Sabiam e sabem. E ainda continuam vendendo liminares. E ainda continuam apoiando essas liminares que o professor Gilberto deixou no processo como último desejo cessassem. Ele queria que essas liminares cessassem. E tem gente que não está respeitando a vontade do professor Gilberto e ainda tem coragem de dizer que amava o professor Gilberto, que era amigo do professor Gilberto. Quem ama o professor Gilberto não apoia a PDT Pharma. Quem ama o professor Gilberto respeita o que ele deixou ali no processo, que eu passei o número para vocês agora. E o que ele diz no processo é: a PDT Pharma produz uma substância impura, de modo errôneo, que pode colocar em risco a vida dos pacientes que ganharam por liminar e que estão ganhando. Então pensem nisso, tá? Eu tô calma, Sandra, eu só tô muito triste. Muito triste. Gente, as perguntas aqui, elas sobem muito rápido. Suelen, sua esperança estava nele. E agora, meu Deus, foi o que eu falei. E agora, meu Deus, nós temos o professor Salvador, que faz a fosfo, tá? Sabe fazer a síntese. Quem fazia na USP era o professor Salvador, não era o professor Gilberto. E o professor Salvador está obstinado e ele vai fazer, ele vai dar continuidade. Porque ele, o professor Salvador, ele amava o professor Gilberto. E ele vai dar continuidade no sonho do professor Gilberto, no sonho dele, no nosso sonho. Ele vai. No que depender dele, ele vai fazer. E tem também os sucessores do professor Gilberto. Que tem aí, que eu tenho certeza vão levar adiante o sonho do professor Gilberto e mostrar para todo mundo que criticou o professor Gilberto, mostrar para a USP, mostrar para a Rede Globo, mostrar para o governo do estado de São Paulo, mostrar para alguns jornalistas aí que chacotearam o professor Gilberto e todo mundo que o chamou de charlatão, curandeiro, mostrar para ele o grande, maravilhoso cientista que ele foi. A tristeza é saber que esse reconhecimento vai vir depois dele ter ido embora. A tristeza é essa. Mas os filhos dele vão ter o prazer de ouvir e ler essas homenagens sendo feitas ao professor Gilberto. Eu espero. Suelen, não é hora de perder esperança, tá? É hora da gente ficar mais forte agora, pela família do professor Gilberto, pelo professor Salvador, que precisa muito de nós, muito. Pela fosfetanolamina sintética, todo mundo aqui sabe que ela funciona, exceto PDT Pharma, essa aí vocês risquem no mapa. Tirando essa, todo mundo sabe que ela funciona, inclusive o cálcio 1-AEP, tá? E o professor Salvador, ele precisa de nós todos para provar isso para o mundo. Agora, para mim, não sei se para vocês, mas para mim é questão de honra. Tá? Gente, eu perdi alguma pergunta, porque assim, quando a gente está em live ao vivo, a gente não consegue ver todos os comentários. O último comentário que eu consigo ver é da Maria Cristina Vieira dizendo oi. Isso, Sandra. Olha só o que a Sandra Ramon escreveu, gente. O professor Gilberto deixou sucessores e não vão deixar de honrar o nome do professor. Gente, olha só. Não vão deixar de honrar o nome do professor, tá? Esse também é o nosso papel, não apenas os sucessores. Nós, que dizemos que amamos o professor Gilberto, que somos gratos a tudo que o professor Gilberto fez, nós temos que honrar o nome do professor. E como é que a gente faz? Não é enfraquecendo, não é chorando, não é desistindo e não é perdendo a fé. É dando total apoio para a família do professor, total apoio para o professor Salvador Claro Neto, total apoio para o professor Renato Meneghello, caso ele entre nessas pesquisas junto com o professor Salvador, tá? Total apoio aos pesquisadores da fosfetanolamina sintética brasileira que estejam do lado do professor Salvador, ok?
trabalhar nas redes sociais, ficar em cima do ministério, ficar em cima do do presidente Bolsonaro, para que ele cumpra o que ele prometeu, para que essas pesquisas saiam pelo Exército, tá? Agora, mais do que nunca, a gente tem que trabalhar. Porque era o que o professor queria. O professor queria pesquisa, não queria PDT Pharma vendendo coisa suja para paciente. E outra forma de honrar o nome do professor é honrar o pedido que ele fez lá, ali no processo, tá? É não apoiar PDT Pharma e muito menos liminares. Foi isso que o professor pediu. Então, por favor, quem diz que ama o professor Gilberto, que respeita, que admira e que é grato, honre o que o professor Gilberto pediu no processo. Ele pediu o fim, a extinção da produção da PDT Pharma e da entrega daquilo que eles produzem. Por favor, respeitem o professor Gilberto, pode ser? Obrigada. Alguém tem uma pergunta, gente? Porque faltam 5 minutinhos para eu encerrar, 4 agora, e eu vou deixar esses 4 minutinhos para perguntas. Os documentos eu vou disponibilizar de novo na minha página, depois eu coloco aqui nos comentários o link do meu perfil, quem quiser clica no meu perfil. Tem sim, Sandra. Cliquem no link do meu perfil, assim que vocês saírem no meu perfil, amanhã, hoje de madrugada, já vai estar disponibilizado, tá? Eu vou colocar, Sandra. Aliás, Sandra, aqui na página da rádio tem um post que eu fiz com o link do Ministério, mas eu vou colocar nos comentários. Só um minutinho, por favor, tá, gente? Gente, alguém tem uma pergunta? Eu vou pedir para vocês compartilharem esse vídeo, tá, gente? No máximo de grupos possível. Por quê? Porque as pessoas precisam saber desse boato que está correndo de que o professor Gilberto se foi de câncer. Isso é uma mentira. As pessoas precisam saber que o professor Gilberto não queria a produção na PDT Pharma, nem a distribuição para liminares desde abril de 2017, tá? As pessoas precisam saber que esse processo existe para pararem de cair no conto do vigário, para pararem de cair nessa conversa de que a força que a PDT Pharma produz é igual a da USP, não é em nada. Muito pelo contrário, faz mal aos pacientes. Então, assim, vocês querem salvar uma vida? Espalhem esse vídeo, por favor. Espalhem esse vídeo. Quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Vocês já vão estar ajudando muita gente. Gente, estou procurando aqui o link do Achei. Eu vou colocar, Sandra, o link com o meu pedido. Pessoal, eu vou colocar aqui nos comentários o link já com o meu pedido, tá? E se vocês quiserem compartilhar, vocês dão uma olhada aqui na página, que esse mesmo pedido que eu tô colocando nos comentários, ele tá aqui na página. Vocês podem compartilhar da página também. Agora é hora de nós maciçamente cobrarmos o Ministério da Ciência, Inovação, Tecnologia e Comunicação, MCTIC, tá? E depois com estratégia diretamente o governo federal. Assim que passar essa reforma da Previdência, porque o nosso presidente não está pensando em nada que não seja a reforma da Previdência. Então ele não vai nos ouvir agora, não adianta. Lília Marisa pergunta. Boa noite, Marcione Freitas, tudo bem? Obrigada, Suelen, estamos juntos. Vamos ter muita luta pela frente. A Lília Marisa, boa noite, Lília. Ela pergunta: oi, Gisele, tem chance do Dr. Renato participar das pesquisas com o Dr. Salvador? Tem, sim, mas isso vai depender de uma conversa dele com o professor Salvador e com os sucessores do professor Gilberto, né? Aí já é entre eles, não tem o que nós fazemos a não ser pedir, né? Pedir para que eles se unam novamente, porque o Dr. Renato Meneghello, ele é o médico da Fosco, né? A maioria das publicações que existem hoje, se hoje nós temos publicações sobre a Fosco, se nós temos artigos científicos e tudo mais, é graças ao Dr. Renato Meneghello e também graças ao Dr. Durvanei Maria, né? Eles que publicam artigos sobre a fosfetanolamina sintética, senão nem isso nós teríamos. Então eu acho que seria muito interessante que eles se unissem sim nessa pesquisa, até por causa de publicações. Nada mais justo. O Dr. Renato Meneghello dedicou mais de 17 anos da vida dele a essa pesquisa. Eu acho muito justo que ele, o Dr. Durvanei Maria, o Dr. Salvador,
deem continuidade, se unam e deem continuidade a essas pesquisas. Mais alguma pergunta, gente? Deu 1 hora certinho. Obrigada, Sandra Helena, pela confiança. Muito obrigada, minha querida. Muito obrigada, de coração. Gente, posso encerrar? Eu acho que eu vi um comentário aqui. Não, não tem nenhum comentário. Alguém escreveu mentira aqui. Mentira, o professor Gilberto Cherici teve um infarto no dia 2 de junho, esteve internado na UTI no Hospital do Coração em São José do Rio Preto e São José do Rio Preto. Até a data da causa da morte, complicação cardíaca. Ô Sandra, só coloca aí que não é mentira minha, que é mentira de quem tá espalhando esse boato, pelo amor de Deus, senão vão achar que eu tô mentindo, por favor. Lina. Triste. Isso, Lília. Vamos entrar nesse link do MCTIC que eu coloquei aqui embaixo e cobrar em todos os posts massivamente. Nem que ele responda por cansaço. De tanto cansar de ver a gente lá cobrando. Nem que a gente tenha que vencê-lo pelo cansaço. Mas parece que só vai assim, na cobrança. E, gente, eu vi pouquíssimas... Olha, eu fiz esse pedido hoje no grupo, eu vi pouquíssimas pessoas lá cobrando, hein? Não, a fosso não vai cair do céu, gente. A pesquisa menos ainda. Vocês viram a nota... Quem é aqui mais antigo, quem tá aqui desde 2015, viu a luta que era no grupo de segunda a segunda, 7 dias por semana, nós revezávamos. Era gente pedindo de dia e trocava o turno e gente pedindo de noite. Era assim o tempo inteiro, de segunda a segunda. E hoje, o grupo de luta é o nosso. É seu direito de saber, é seu direito de escolher. É o nosso que luta. Os outros grupos vão, pegam as ações que tem lá e distribuem nos seus grupos e Brasil afora. E vira uma corrente enorme. Exceto quem apoia a PDT Pharma. Esses não vão lutar mesmo, esquece. Mas quem apoia o professor Gilberto vai lutar por pesquisas sérias. E com o fosso das mãos do professor Salvador. Agora, gente, fiquei muito triste, porque no grupo de luta hoje eu fiz o pedido, eu vi 4 ou 5 pessoas lá cobrando o ministro da Ciência e Tecnologia. Quantos membros nós somos? Cadê todo mundo lá cobrando? Então não vem no grupo chorar que não vai mais ter fosso. Os laboratórios estão nos extorquindo, aproveitando da nossa dor. Perdemos a fosso. Quando será que sairão os testes clínicos? Sairão quando nós fizermos a nossa parte. Porque a fosso só se tornou conhecida porque nós nos unimos para lutar por ela. Foi por isso que a lei da fosso foi aprovada lá na Câmara dos Deputados, no Senado, sancionada pela Dilma. Foi por causa da nossa pressão. Os testes, o governador Geraldo Alckmin, vocês sabem por quê? A página está mais abaixo, Suelen. Coloquei nos comentários abaixo. Sabe por que o Alckmin aceitou fazer os testes? Não é porque ele é bonzinho e gosta dos pacientes. Não. É porque ele pretendia ser presidente no ano seguinte. Entendeu? Se ele realmente fosse bonzinho e gostasse dos pacientes, dissesse que não tinha feito eu vou engolir o palavrão? A porcaria que fez. Essa é a verdade. A porcaria que fez. Então, tudo depende da nossa pressão, gente. As redes sociais hoje têm uma força imensa. Imensa. Cabe a nós conseguir que os testes clínicos sejam feitos. O professor Salvador não vai conseguir sozinho. O professor Renato Meneghello, o doutor Renato Meneghello não vai conseguir sozinho. Os sucessores do professor Gilberto não vão conseguir sozinhos. Eles precisam de nós, tá? Só que nós também não vamos conseguir mandando liminar para a PDT Pharma, porque a PDT Pharma vai continuar gerando atestados e mais atestados de óbito para o Tribunal de Justiça e para o governo de São Paulo ter uma pesquisa paralela prontinha para dizer assim, olha, fosfetanolamina não funciona. Olha quantas liminares foram deferidas e olha quantos atestados de óbito nós temos. X% dos pacientes que utilizaram a fosfetanolamina se foram. Tá aqui, ó. Gente, órgão oficial do governo, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eu não entendo como é
que a maioria dos ativistas não enxergaram isso. Eu não entendo. Era tudo um plano para acabar com a fosfetanolamina sintética. Graças a Deus trouxemos os suplementos. Eu lembro que fizeram a cápsula verde e branca para dizer assim, os suplementos vão acabar com o nome da fosfetanolamina sintética, então vamos fazer a cápsula verde e branca. Quem quase acabou com o nome da fosfetanolamina sintética? A cápsula verde e branca, da PDT Pharma. E quem é que hoje ainda salva a substância fosfetanolamina sintética? Os suplementos. Porque nós estamos, enquanto o Tribunal de Justiça está colecionando atestado de óbito com a fosfo da PDT Pharma, nós que defendemos os suplementos, estamos colecionando relatos de remissão com exames. Para quando esse órgão oficial chegar e falar que a fosfetanolamina não funciona, nós dos suplementos vamos chegar e falar, desculpa, funciona assim. E aí? Entenderam por que eu apoio os suplementos? Porque o plano estava mais do que na cara, mas pouquíssimos enxergaram. É por isso que eu apoio os suplementos. Porque se não tivéssemos o suplemento hoje, sabe o que ia acontecer? O Tribunal de Justiça ia chegar, fósforo não funciona, enterra, e eu ia fazer o quê? Não funciona mesmo, né? Não tenho nada para provar que funciona. Só que não, eu tenho. Então, Tribunal de Justiça. Então, Geraldo Alckmin. Então, Davi Wipe. Então, Naline. Então, Paulo Hoff. Não deu. Não vai rolar. Vocês não vão provar que a substância fosfetanolamina sintética não funciona. Porque se vocês tentarem, eu tenho provas de que funciona, sim. Entenderam agora por que a vendedora de suplementos apoia suplemento? Por que a traidora aqui apoia suplemento? A vendedora de farinha, de veneno, de remédio falso, ou seja lá mais o que vocês, alguns, me chamaram? No fim, quem é que vai salvar a substância? Não é a cápsula verde e amarela. Essa aí acabar com a substância. São os suplementos. Porque eles têm o quê? Uma coisinha chamada fosfetanolamina sintética. Vocês entenderam que apoiar o suplemento e ver remissão com o suplemento e ver sucesso com o suplemento é apoiar a substância? Que louca, Sandra Helena. Que louca. Patrícia Macari, a fosfetanolamina realmente não cura o câncer. Eu acho que você precisa acompanhar mais as nossas lives, porque eu sou a primeira a dizer que a fosfetanolamina não cura o câncer. A fosfetanolamina não cura o câncer, a fosfetanolamina não cura gripe, a fosfetanolamina não cura resfriado, ela não cura nada. A fosfetanolamina sinaliza células defeituosas no organismo, fortalece o sistema imunológico vai lá e ataca essas células defeituosas, sejam elas de câncer ou não. É uma coisa que geralmente acontece num tratamento chamado imunoterapia. Já ouviu falar? É isso que a fosfetanolamina faz. Ela é um imunoterápico acessível. Só isso. Tá todo mundo atrás de imunoterápico de 500 mil reais? Não precisa, gente. É isso que a fosfo faz. Ela marca os invasores, bota uma luz lá nos invasores que o sistema imunológico não percebeu, aciona as células de defesa vão lá para essas células diferentes, né? Reconhecem e atacam. Então, Patrícia, acho que foi Patrícia, né, que falou que a fosfo não cura nada. Realmente não cura, Patrícia. Eu nem sei porque você mencionou isso aqui. Porque o nosso grupo nunca pregou cura. Aliás, nenhum remédio cura nada. Eu sempre disse, quem cura é Deus. Tá? O que pode trazer a remissão é um sistema imunológico fortalecido, células sinalizadas. Calma, Maria do Socorro, calma. Eu acho que ela foi infeliz na colocação dela, mas realmente não cura nada. Não cura mesmo. Então, isso, Sandra Ramon. Imunoterapia ao alcance de todos, igual a fosfetanolamina. É isso. É isso. Então, Patrícia Macari, o nosso grupo, o nosso programa, se você acompanhar, se você procurar aqui em vídeos, dar uma olhadinha nas lives de todos os apresentadores, você vai perceber que nós somos muito
insistentes nessa questão de cura. Nós não gostamos de ouvir que a fosfo cura, que o chá de graviola cura, que a quimioterapia cura, que o melão de São Caetano cura, que o avelós cura, que a radioterapia cura. Nós não gostamos de ouvir isso, não. Até porque não é verdade. Sabe, chegar para um paciente de câncer e falar assim, toma fosfetilamina que você vai ser curado, eu acho de uma grande maldade. Toma um chá de avelós que você vai ser curado, é de uma grande maldade. Porque, gente, o câncer, ele é multifatorial. Por favor, assistam as lives de segunda a sexta-feira. Eu estou sendo repetitiva. O câncer é uma doença multifatorial. O que é que a gente faz para curar qualquer doença que seja? O câncer não é uma doença. Eu falei que o câncer é multifatorial, mas ele não é uma doença. Ele é um sintoma de que alguma coisa está errada. Então, vamos falar da terapia ortomolecular. Diretor, eu vou ter que estourar de novo, porque infelizmente as pessoas não estão acompanhando as lives, pelo que eu estou vendo. Vou ter que falar de novo de terapia ortomolecular. Gente, o câncer é um sintoma de que alguma coisa está errada. O que está errado? Teu pH está ácido? Está faltando oxigênio nas suas células? Você anda muito estressado? Você está com algum vírus aí se desenvolvendo e de repente teu sistema imunológico deu uma baixada e esse vírus, pá, estourou para um câncer? E aí o que acontece? Bora tratar o câncer, no caso o sintoma, né? Legal, ele desaparece, você tem aí uma remissão, mas a causa você não tratou. Quanto tempo vai durar essa remissão? E aí você tem uma recidiva. Ela volta muito mais forte. Sabe por quê? Porque a causa não foi tratada. Então, o que a terapia ortomolecular vem fazer? Além de impedir que o câncer se desenvolva mais, ela vai buscar a causa desse sintoma chamado câncer. Por que multifatorial? Porque pode ser de um estresse, pode ser de uma depressão, pode ser de um vírus, o HPV, por exemplo, mas não só ele, tá? Nós temos o herpes zoster e também o Epstein-Barr, tem mais alguns outros, tá? Pode ser consequência de uma péssima alimentação. Um ou outro caso pode ser genético, já existe uma linha de pesquisa que diz que não é, mas ainda não foi comprovado. Pode sim, a genética pode ser uma das causas, então são N causas, sabe? Uma vida agitadíssima, onde não se tem tempo para nada, onde não se tem higiene mental, né? A falta de cuidado com o emocional, com o espiritual, pode ser o negativismo, por isso que a Cláudia sempre vem falar aqui às quintas-feiras, da gente manter o nosso positivismo, o nosso astral elevado, parar de assistir os Datenas da vida, olhar para o Facebook só ver que um morreu, outro estuprou, outro matou, outro fez sei lá o que com morador de rua, e briga de Bolsonaro com sei lá quem do PT. Vocês pensam que não, vocês acham isso divertido, mas o inconsciente de vocês está estressando. O organismo de vocês está estressando com esse tipo de notícia. O que vocês estão lendo? Com quem vocês estão conversando? Qual é o assunto? Qual é o assunto? É legal? Te põe pra cima? Vocês estão falando de boas músicas? Vocês estão ouvindo boas músicas? Vocês estão assistindo comédia? Vocês têm rido? Vocês têm passado bons momentos com seus familiares? Você tem passeado? Como é que está esse ambiente emocional? Porque eu chego a dizer que ele é até mais importante do que o problema da acidez no teu sangue que está fazendo o teu tumor crescer. Talvez teu emocional esteja fazendo muito mais o teu tumor crescer do que o próprio ambiente físico, né? Então vamos voltar na questão de cura. Não cura. Ah, terapia ortomolecular cura o câncer? Não, não cura não. Também falei isso na minha última live. Não cura. Nós temos remissão com... Primeiro, descobri que tem um câncer. Meu Deus, o que eu faço? Procuro um terapeuta ortomolecular. Um nutrólogo ou um nutricionista funcional. É a primeira coisa. Porque o teu oncologista, a maioria deles, não sabe do que se trata. Eu já vi um oncologista que depois da quimioterapia receitou para o paciente um sorvete. Cheio de carboidrato, cheio de açúcar. E aí, lá se foi a quimioterapia. Fez à toa. Porque tacou tudo que não presta para dentro.
Aí tem casos que o paciente fala assim, doutor, e como fica a minha alimentação? Ah, pode comer de tudo. Só que não pode. Eu tive conversando uma vez com o professor Renato Meneghello, o Dr. Renato Meneghello. Vocês imaginem, hein? 5 anos de medicina. Vocês sabem quantos anos ele teve de fisiologia no curso? Quantos anos? Que é uma matéria importantíssima. 6 meses. 6 meses. A faculdade de medicina ensina sobre alopáticos, que são esses medicamentos vendidos em farmácias, produzidos pela indústria farmacêutica, tá? Entenderam? Então, quando você fala em terapia ortomolecular, quando você vai falar para o médico sobre chá de graviola, folha de aranto, fosfetanolamina, chá de avelós, ele ri e fala que não presta. Imagina, isso não existe. Sabe por quê? Porque não estudou. Gente, o fato dele não ter estudado e não conhecer não significa que não funcione. Significa que ele não conhece. Que ele não tem a menor ideia do que seja. Só isso. Existem os mais humildes que vão perguntar do que se trata e vão procurar estudar e vão descobrir que funciona. E existem aqueles mais arrogantes, os doutores da vida, eu sei de tudo, o médico aqui sou eu, não funcione, a minha palavra é a última, é pior do que juiz. E o pobre do paciente entrega a sua vida nas mãos dele e perde. Em 98% dos casos ele perde, infelizmente. Gente, descobriu que tem um câncer, com ou sem quimioterapia, por favor, primeira coisa, terapeuta ortomolecular, tá? Por quê? Porque ninguém está dizendo para você deixar o seu oncologista. Você vai continuar com o seu oncologista, você vai fazer sua químio, sua rádio, sua cirurgia, ou seja lá que tratamento for, convencional, mas sem sofrer tanto com os efeitos colaterais dos tratamentos convencionais. Por quê? Porque o terapeuta estudou para tratar esses efeitos. E ele estudou também para uma coisinha que o seu oncologista não vai fazer. Seu oncologista vai tratar um sintoma chamado câncer. Quem falou dá um oi para mim que eu não vi, que não está aparecendo no computador, não sei. Aqui, Maria do Socorro. Oi, Maria do Socorro. Oi para você. Beijinho. Te amo, Maria do Socorro. Então, deixa eu tirar os comentários aqui, gente, porque me atrapalha. Então, o seu oncologista ele vai tratar um sintoma chamado câncer. O terapeuta ortomolecular, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar em cima da causa desse sintoma. Para que você, além de não sofrer com os efeitos colaterais dos tratamentos convencionais, não venha a ter futuramente uma recidiva. Porque ele vai acabar com a causa. Entenderam o porquê da importância do terapeuta ortomolecular? O oncologista não trata a causa, gente. Quando você vai num médico e você fala que está morrendo de dor de cabeça, o que ele faz? Ele te receita um remédio para dor de cabeça. Dor de cabeça é sintoma, não é doença. Não é? É assim que funciona. Agora, se você tiver um convênio, depois você vê, Marcinha, tá ruim. Agora, se você tiver... Ô Lília Marisa, é o médico da virose. Você vai lá, ele nem olha pra tua cara e já disse que você tá com virose, te manda pra casa com qualquer receitinha. Você tá lá, você perdeu as duas pernas, tá lá de cadeira de roda, segurando as duas pernas, e o médico fala que é virose e te manda pra casa com uma receitinha. É bem assim o negócio no SUS. Infelizmente. Então, gente, assim, se tiver a sorte ainda de ter um convênio que preste, porque inclusive a maioria dos convênios estão uma porcaria também, ele vai te encaminhar para um neurologista, para o neuro descobrir a causa, que às vezes não está nem na cabeça, às vezes pode estar no fígado, e a tua cabeça está estourando. E aí o cara tá te atacando o will da vida, né? As coisas aí da vida para controlar o sintoma da dor, e o teu fígado tá lá sendo detonado. Até que um dia você vai ter o quê? Uma falência renal. Só que você tava tomando Doril... Ih, falei. Não pode. Tava tomando o Zil da vida, ó. Só tratando o sintoma. E bota a toxicidade. Ok. Achou um terapeuta ortomolecular? Inclusive no grupo nós temos 4. E só nesse programa aqui, diariamente, 3 falam. Que são a doutora Rosimeira, a doutora Cláudia Cipolli e a Tatiana, que ela não gosta que eu chame de doutora. E a Tatiana, já são 3 falando.
Segunda, terça, quarta e quinta vocês têm isso aqui de graça, tá? Não precisa pagar nada. Porque eu não vendo programa, tá bom? Não vendo. Não precisa pagar nada. O grupo faz isso para vocês com a maior boa vontade. Os terapeutas e o Dr. Vanderlei, que é novice, que é advogado, faz isso com a maior boa vontade, não cobram um centavo, estão doando o estudo, o conhecimento e o tempo deles. E me entristece muito ver que a maioria aqui não aproveita, que não tem a menor ideia do que eles estão fazendo aqui. Por favor, gente, isso é para vocês e por vocês. Vocês precisam dessas informações. Não sou eu, não são os terapeutas, não é o Dr. Vanderlei que precisa dessas informações. São vocês, nós estamos doando isso para vocês. A única coisa que a gente pede é: aproveitem, absorvam, coloquem em prática. A gente está tentando ajudar, mas para isso vocês precisam querer ser ajudados. Poxa, a gente tem o blog. Quantos de vocês já acessaram o blog? A gente tem o canal do YouTube com todas as lives de todos os terapeutas. Quantos de vocês conhecem o canal do YouTube do grupo feito para vocês? Quantos? Me responde aqui. Fala aqui. Eu conheço o canal do YouTube ou eu conheço o blog? Ou eu conheço o Instagram do grupo? Ou eu conheço o Twitter do grupo? Eu quero ver. Quantos aqui conhecem? Sabe o trabalho que dá procurar uma matéria para colocar no blog? Que tenha credibilidade, checar a fonte, ler a matéria inteirinha antes de publicar, porque nós temos muita responsabilidade com a informação que trazemos, para simplesmente ninguém ler, para ninguém aproveitar. Isso é muito triste, gente. Isso me dói na alma, sabe? Ver o trabalho dos terapeutas, o trabalho do Dr. Vanderlei, o meu trabalho, o trabalho do Vitor, o Benilton, que doou esse espaço na rádio pra gente, por amor aos pacientes, ele doou. De segunda a sexta, a partir das 20 horas, a gente fala até a hora que a gente quiser. Ele doou isso por amor a vocês. E ninguém aproveita. Vocês sabiam que nós temos uma página, que o Vitor criou um robot, que direciona vocês para qualquer coisa que vocês queiram saber? Principalmente para quem descobriu um câncer agora, não sabe nada sobre câncer, não sabe para onde correr, o que fazer. Você entra lá nessa página, vai em enviar mensagem. Um robozinho vai conversar com você. Ele vai perguntar o que você quer. Se você digitar a Veloz, ele vai te levar para um monte de matéria sobre a Veloz. Se você digitar Melão de São Caetano, ele vai te levar para um monte de informação. Se você digitar terapia ortomolecular, ele vai te levar para um monte de informação. Se você digitar vitamina D, zinco, fosfetanolamina, tratamentos naturais, terapias complementares, quimioterapia, radioterapia, você vai ser direcionado. Você que está chegando agora, paciente, entenda que toda essa estrutura hoje não é mais o grupo É Seu Direito de Saber, É Seu Direito de Escolher. É uma rede. É um grupo grande, tá? Com mais de 18 mil membros. Aí nós temos um grupo pequeno chamado É Seu Direito Saber, grupo de apoio e troca de experiências. Por que esse grupo existe? Para assistência emocional daqueles pacientes e familiares que estão desesperados ou que perderam um ente querido, para ele desabafar, para ele ser apoiado emocionalmente ali. É para isso que aquele grupo existe. Ele é comandado pela Vera Terezinha Terres, tá? Aí nós temos o blog recheado de informações. Eu fico vendo no grupo, gente do céu. Pesquisa Aranto na internet. Pesquisa Veloz na internet. Pesquisa Terapia Gerson na internet. Para quê? Se nós temos uma página com todas essas informações, a rede É Seu Direito de Saber, É Seu Direito de Escolher, tem uma página com todas essas informações já checadas por nós, trazidas por profissionais mega competentes para vocês. Para que pesquisar no Google? O blog está cheio de matéria sobre isso, é só digitar ali na pesquisa. Para que pesquisar no Google? O canal do YouTube, que foi feito para vocês, está cheio de vídeo para explicar isso para vocês. Para que procurar no Google? Vocês têm informação confiável no Google? No Google? Vocês sabem quem escreveu?
Tá escrito lá que quem escreveu foi fulano. Vocês têm certeza? Vocês têm como checar? Porque eu e o Vitor a gente checa. Tudo que entra no nosso grupo é checado antes. Não entra qualquer coisa lá. Nem na página, nem no YouTube, nem no blog, nem no Twitter, nem no Instagram. Então, hoje nós temos uma rede, tá? Inclui tudo isso que eu falei e mais os programas diários aqui de segunda a sexta-feira. Por favor, a gente só pede uma coisa para vocês e não é dinheiro, é aproveitem. É feito para vocês, por vocês. Tá bom? Eu acho que... Obrigada, Tânia. Olha, a Tânia tá seguindo todas as mídias. Obrigada, Tânia, de coração. Obrigada. Cacau, obrigada. Sim, informações que podem salvar vidas. Eu diria que são informações que salvam vidas, viu, Cacau? Se as pessoas virem realmente todas as aulas lá no canal do YouTube, nem que seja uma por dia, dar uma lida nas matérias do blog, acompanhar o Instagram, eu tenho certeza absoluta, que muitas vidas serão salvas. Tá? E outra coisa, falar do que sabe, não falar do que ouviu falar, tá, gente? Ouviu falar isso. Olha, existem 3 verdades. Eu sempre digo aqui, não acreditem em mim, tá? Existe a minha verdade, a verdade da Cacau e a verdade. Não acreditem em mim. Eu vivo dizendo isso, sempre disse. Não acreditem na Cacau. Acreditem na capacidade que vocês têm de raciocinar e chegar à sua verdade. Porque é a sua vida. Outra coisa, vamos parar de eleger líder para te direcionar como se você fosse um boi? Esses dias eu publiquei o touro, sabe aquele touro brabão que vem dando chifrada e peitada? Esse cara conduz boiada. Águia só conduz quem pode voar. Então cuidado também com os líderes que vocês elegem para direcionar a vida de vocês. Para começo de conversa, não tem que eleger líder nenhum. Eu estou falando uma coisa aqui, eu não quero ser líder de vocês, não. Aí tem um outro aqui que está falando uma coisa completamente diferente. Você não tem que falar, ai, quem que eu escolho para seguir, a Gisele ou esse aqui? Nenhum dos dois. Não seremos seus líderes. Você tem que pegar o que esse aqui está falando e falar assim, legal, me prova. Por exemplo, cadê o suplemento Fosfo 2IP? Que eu tenho um aqui que eu tomo e não morri ainda. Peraí que eu vou pegar o meu, gente. Que eu vou falar do Fosfo 2IP porque é o que eu tomo, tá? Eu tomo NutriHealth também, ó. Eu tomo esse aqui, ó. Esse aqui é o NutriHealth que eu tomo, ó. Tá vendo aqui, ó? NutriHealth. Eu tomo, dou pros meus filhos porque eu tenho artrose e NutriHealth é muito bom para esses problemas de artrite, artrose, esses problemas nas articulações e ossos, tá? Por causa da quantidade de cálcio. Cadê meu Fosfo 2IP? Vou bem cá. Aqui. Esse aqui, ó, é meu Fosfo 2IP que eu tomo, é meu. Eu ingiro 2 cápsulas por dia, tá? E eu ingiro por 2 motivos, depressão e artrose também, né? O Fosfo é mais para depressão e para evitar um tumor, porque a minha avó, ela foi de câncer. Então aí a gente já tem na família, minha alimentação é péssima, não vou mentir, é um horror. Eu sou sedentária, eu tenho risco, sabe, gente? Eu preciso me corrigir também. Eu tô aprendendo muito com os terapeutas e tomando um monte de puxão de orelha. Isso, Lília. Dr. Renato Meneghello é a prova viva dos tratamentos alternativos junto com os convencionais e também os pacientes que estão no nosso grupo, porque a maioria deles faz tratamento ortomolecular junto com os convencionais. Inclusive, gente, o Fosfo 2IP, ele combate os efeitos da quimioterapia. Então não existe essa de tomo fosfetanolamina ou faço tratamento convencional. Não é para escolher, é complementar, tá? Seu médico mandou você fazer tratamento convencional, você vai fazer tratamento convencional, mas você vai se proteger com a fosfetanolamina. Qual marca, Gisele? Aquelas que estão indicadas no grupo, que eu confio, sei quem faz, ok? Se não tá no grupo, nem que você... Ó, de vez em quando eu pego pergunta assim no grupo, Gisele, essa fosfo aqui é verdadeira? Gente, se tá no grupo, acaso eu colocaria alguma coisa falsa no meu grupo? Se fosse assim, eu colocaria PDT, né? Que é a única falsa que eu tô vendo até agora.
Gente, o que tiver no grupo com o meu nome, não vou falar acreditem em mim. Não é isso. Não acreditem em mim. Ah, Gisele, eu vi, tá, o Fosso 2IP. Eu vi o Fosso 2IP no seu grupo, Gisele. Eu vi a Fosso NutriHealth no seu grupo. Eu vi a Fosso Reabilite no seu grupo. Essas 3 estão no meu grupo. Vocês vão confiar em mim? Não, vocês não vão. Vocês vão dizer assim, Gisele, me prova que a Fosso da New Life funciona. Me prova que ela não é tóxica. Eu quero saber, Gisele, você tem relato dessa Fosso? Cadê? Só que vocês vão fazer com esse aqui também que tá falando que não presta, tá? Esse aqui que tá falando que isso aqui é farinha, suplemento é farinha, você vai falar assim, é mesmo? Porque o que eu tô vendo a boiada fazer? Ah, ele falou que é falso, eu não vou tomar, e nisso um monte de gente já morreu, tá? O que eles vão fazer? Vocês vão fazer assim, é mesmo, boi? Não, é touro. Boi é quem segue. É mesmo, touro? É farinha? Cadê a prova? Porque eu provo o que eu falo. Vão lá pedir prova também. Me prova que é falso? Cadê o laudo atestando que isso aqui é falso? Eu já pedi em 3 lives. Tô esperando até agora. Isso é pra vender liminar. Acordem! Gente, tô falando que eu fico brava, não aguento. Acho que eu vou embora. Não posso falar nisso. Não quero mais falar em PDT Pharma, em aproveitadores de liminares. Não quero. Tânia, agradeço de todo o meu coração o apoio, ajuda e suporte disponível que todos vocês estão oferecendo para quem precisa. Ontem meu sobrinho faleceu e hoje foi o enterro. Estou de luto. Estou triste também, que estou com uma irmã com câncer, mas estou sendo forte. Como águia. Tânia, eu sinto muito por sua perda. Sinto de todo o meu coração. Pode contar com o nosso apoio no grupo Apoio e Troca de Experiências. Depois eu vou colocar aqui para você, que é onde você pode ter um suporte emocional. E na luta em prol da tua irmã, pode contar com a gente também, tá bom? Sinto muito de verdade. Eu sinto por cada um. Gente, o diretor disse time out. Na verdade, ele disse encerre. A senhora já falou demais. Eu preciso ir embora. Então, eu pergunto. Alguém tem mais uma pergunta? Ó, são 21h32. Eu vou dar 3 minutinhos para a pergunta. Até 21h35. Vocês podem perguntar, se despedir. Eu prefiro que vocês se despeçam, que assim eu fico mais tranquila em sair, que eu detesto sair e deixar vocês aí. Então pode dar tchauzinho. 3 minutos para dar tchau, por favor. Podem começar a dar tchau. A gente se vê no grupo. No grupo e lá no site do MCTIC, cobrando lá os testes clínicos, tá, gente? Beijo, tchau. Pode dar tchau, por favor. Não tô vendo ninguém dar tchau. Não vou falar nada, vou ficar quieto. Só esperando tchau. Ah, amo vocês. Todos. Podem contar comigo pra tudo. Agora parei. Um minuto.
Agora eu vou ter que ir, gente. Deu 35. Beijinho. Amo vocês. Contem comigo. Eu sou brava, mas eu não sou ruim. É diferente, tá? É que nessa causa a gente tem que ser firme mesmo. Então desculpem o tom, mas essa sou eu. Mas eu amo cada um de vocês, tá bom? E, gente... Ah, isso eu não posso deixar de falar. Desculpa, diretor. O Willy está no México, conseguiu voltar para o México, graças a Deus. Agradeço muito a todos vocês do grupo, as pessoas de outros grupos que ajudaram, a todo mundo que ajudou, mas a luta continua. O Willy não pode acontecer como da outra vez, ele voltar do México sem estar totalmente remido, não pode. Porque ele voltou sem estar totalmente remido por falta de dinheiro e quase morreu aqui. Isso não pode acontecer de novo. O dinheiro que eles têm dá para o tratamento por 1 mês. Nós precisamos continuar firmes e fortes na campanha para manter o Willy lá até o tratamento terminar, tá, gente? No domingo eu vou iniciar uma campanha em prol do Willy e conto com a ajuda de todos vocês. Se vocês se sentem de alguma forma beneficiados pelo grupo, se vocês sentem que são ajudados de alguma forma pelo grupo, por favor, eu peço, retribuam essa ajuda para o Willy, em forma de gratidão, porque a gratidão move o mundo. A gratidão, ela gera ótimas energias. Então sejam gratos, não a mim, sejam gratos a Deus por tudo isso que a gente pode oferecer a vocês e coloquem essa gratidão em prática, ajudando o Willy. Se não com dinheiro, que eu sei que muitos não têm condição, com compartilhamentos, fazendo essa campanha crescer, tá? Nós vamos de novo colocar formas e formas de ajudar o Willy. Eu peço que cada um ajuda como puder. Seja colocando uma caixinha e falando com o dono da padaria para ele arrecadar, pedir doação para as pessoas. Seja panfletando, seja compartilhando no Instagram de famosos, no Facebook de famosos. Seja mandando cartas para emissoras de TV. Todo mundo pode ajudar de alguma forma, gente. Por favor, Camila e Willy sozinhos não vão conseguir. Eu sozinha não vou conseguir. Todos somos um, todos somos águias. Então precisamos voar juntos. Agora eu vou embora. Amo vocês. Beijo, 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 beijo. Cuidado com tudo que vocês ouvem. Só acreditem no que vocês ouvem com seus ouvidos e veem com seus próprios olhos, tá bom? Porque falar, até papagaio fala. Beijo.